Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Pedro Mesquita, ele é jornalista, mestre em comunicação política. Pedro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e discutir o momento atual do profissional de comunicação. Obrigado, Wendel, por estar oferecendo essa oportunidade. Queria agradecer a todos aqui da TV Assembleia. Pedro, estamos num momento que o Brasil discute a política, de uma certa maneira, e nós temos um profissional de comunicação sendo discutido em termos desse novo profissional. O novo profissional de comunicação que você tem visto, esse profissional de 2018, ele entendeu o que é a comunicação atual? Wendel, eu acho que o profissional ele tem que se atualizar sempre, independente da área que ele faça parte, né? O médico tem que se atualizar, o advogado tem que se atualizar, e o profissional da comunicação ele não está fora disso. A gente tem hoje um universo de possibilidades imenso. A gente tem redes sociais digitais, a gente tem o acesso móvel, a internet móvel crescendo cada vez mais. Na última pesquisa TIC Domicílios de 2017, ficou comprovado que o brasileiro acessa mais a internet por aparelhos de smartphone. Então, a partir disso, a gente tem esse crescimento, não só do uso da internet, como das redes sociais e das ferramentas digitais. O profissional, ele tem, em certos momentos, entrado nessa questão, e em certos momentos não tem entrado tanto. Como é que ele tem entrado? Por exemplo, a Folha de São Paulo e o Estadão. Eles usam muito o Instagram para divulgar notícias de um jeito diferente, de um jeito mais descontraído. Não durma sem saber, usam GIF, usam meme. Isso é uma das possibilidades que a internet disponibiliza. Além do mais, a gente tem também o caso do BuzzFeed, que tem algumas notícias, apesar do forte ser entretenimento, mas ele usa muito dos recursos da internet, aquela coisa do quiz, de você responder, né, quem você é, que caminhoneiro você é na greve dos caminhoneiros, esse tipo de brincadeira que as pessoas acabam gostando muito. Em relação à comunicação política, a gente toma como exemplo o processo eleitoral de 2018, a gente nota que houve um crescimento, que é um crescimento que já vinha acontecendo há algum tempo. A gente teve a eleição de Marina à presidência há alguns anos, em que ela usou muito a rede social e que ela quase foi ao segundo turno. Teve um contingente muito grande de votos. A gente tem o caso, se a gente for sair um pouco aqui do Brasil, a gente tem o caso de Obama lá em 2008 nos Estados Unidos, que instaurou essa coisa de fato do uso da internet para campanhas políticas. E a gente tem esse ano o fenômeno Bolsonaro, que a gente não pode dizer que foi criado e alimentado pelas redes sociais digitais, essa quantidade inúmera de votos que ele teve, mas a gente tem que levar em consideração também a situação política que o país passa. O que Bolsonaro representa? A gente não pode apontar que a rede social foi o fator principal para ele conseguir essa quantidade de votos. A gente tem outros fatores que são muito importantes e precisam ser levados em consideração também. A gente, quando coloca em termos de comunicação, em termos de comparação, nesse momento, é óbvio que você termina baseado em números. Por exemplo, nessa comunicação, Pedro, que se viu, o que é essa comunicação? O que significa comunicar? Quando antes se imaginava numa televisão, você falou das redes sociais, eu estou falando disso em termos de comparação, você antes se brigava a tapa para se ter tempo de TV. E esse ano o candidato líder teve 10 segundos de TV, dos quais ele deve ter tido algo em torno de 3 programas, porque um ele repetiu ao longo de todo o período, um ele abriu e o outro ele fechou. Enquanto isso, o candidato do PSDB, o Alckmin, que foi derrotado nas urnas, teve 5 minutos e 30. Se alguém falasse isso para um estudioso da comunicação, para um estudioso de ciências políticas, em 2014, diria, é impossível, pelo menos, se eu acompanho política há uns 14 anos. Eu acredito que quase todos diriam, é impossível alguém com 10 segundos ganhar de alguém que tem 5 minutos e 30, porque a TV representava algo muito importante nesse sentido. Como analisar esse fenômeno em termos de comunicação? Como passar? Quem é esse receptor, essa pessoa? Como elas se comunicam nesse sentido, saindo das redes sociais, nesse caso? Wendel, eu acho importantíssimo destacar uma consideração muito importante. Hoje a gente vive num país polarizado.
Isso é fato, as pessoas têm mostrado isso cada vez mais. Houve um caso de morte ontem, né, de um artista baiano lá na capital, lá em Salvador. E por conta disso, né, porque assumiu que votava no PT, se eu não me engano, a gente vive esse clima de efervescência política. Esse clima de efervescência política, ele faz com que as paixões aflorem. As paixões aflorando, as pessoas têm uma tendência maior a tomar partido. Eu diria que a gente vive num momento de grande engajamento. Um momento em que o antipetismo ele é muito forte. Um momento em que muitas pessoas questionam os valores da dita tradicional família brasileira, questionam questões econômicas do país, fazem todos esses levantamentos que isso acaba motivando a engajar em plataformas como a de Jair Bolsonaro, do candidato Jair Bolsonaro. Isso é um fator que a gente tem visto fora da rede social e que, obviamente, respinga na rede social. Por isso que quando você me pergunta, eu falo, não foi o Instagram, o Facebook, o Twitter que elegeu o Bolsonaro, ou que deu não sei quantos votos para Marina, ou que deu para Boulos, ou que deu para Alckmin, ou que deu para Ciro. A gente nota a rede social como um meio, mas a gente também visualiza que, no caso do Bolsonaro, houve um engajamento muito natural das pessoas para a disseminação. Houve registro de vários grupos, muitos e muitos grupos, de simpatizantes a Bolsonaro que disseminavam esse conteúdo. Conteúdo falso também, que é outro problema que não só o jornalista como o comunicador, de forma geral, tem enfrentado, as fake news. Você imaginar que as redações já haviam feito isso em 2016, mas eu acho que todo jornal de médio porte estabeleceu uma equipe de check facts. Né? Ou seja, de checar se aquela notícia que estava sendo colocada era verdadeira. E quase sempre não era. Assim, a gente tem acompanhado de 2016, e assim, de ambos os lados, que se deixa muito claro. A gente, em 2016, você tinha um jornalista que apurava o que estava acontecendo. Hoje ele apura o que a rede social pratica. Esse jornalista precisa se preparar também para isso, para mais do que... Tem uma frase de um jornalista espanhol que ele dizia bem assim, se a tua mãe diz que te ama, confira. Né? Esse jornalista precisa cada vez mais desconfiar do que ouve. Precisa. A gente vê esses crescimentos da fact-checking, né, das agências de fact-checking, aos fatos, a revista Piauí lançou a Lupa. Então a gente tem várias agências que estão trabalhando nessa checagem. Eu assisti uma palestra, acho que foi ano passado, de um sociólogo francês chamado Dominique Vulton, que é da área de comunicação. O Dominique, ele falou que nesse contexto que a gente vive de tantas fake news, de tanta notícia falsa, de tanta informação falsa, porque é bom diferenciar a fake news, que é a notícia falsa, do boato e da informação falsa, a gente precisa do jornalista. A gente precisa do profissional que esteja disposto a checar aquilo e passar, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso. Verdade, mas assim, sabe o que é impressionante? Eu comentei as eleições para uma rádio aqui de Alagoas e era impressionante o seguinte fato que eu vou te mostrar, porque tipo, há de uma certa maneira o jornalista dizendo que tipo, nunca ele foi tão desvalorizado e nunca ele foi tão necessário, né? Mas exemplo, durante as 7 horas foi liberado o número de boca de urna da presidência, muito antes de liberar até assim, acho que de minutos depois, na verdade, foi liberado quanto estava a votação. Mas 19 horas foi liberado, autorizado que se dissesse quanto estava de boca de urna. Depois dessa divulgação, foi divulgado logo em seguida os primeiros números, já estava algo em torno de 40%, e o telefone da rádio tocou e fez bem assim, por que vocês estão colocando mentiras na rádio? Você imagina, isso era uma rádio cobrindo uma eleição, num momento, divulgando o número do TSE, e um eleitor não estava satisfeito com o fato do candidato dele não ter ganhado no primeiro turno, dizendo por que você está espalhando mentiras. O jornalista, hoje em dia, se posiciona de que maneira diante de que tipo ele está sendo contestado diante de notícias? É um papel difícil. Eu fiquei muito... eu refleti bastante. Não sei se você assistiu aquela entrevista do Roda Viva com o Bolsonaro, né? Aquela entrevista lá que o Bolsonaro deu no Roda Viva. E o jornalista citou o verbete de Bolsonaro na Wikipedia. E eu fiquei me questionando. Claro que existe um grau de confiabilidade naquilo ali. Mas, caramba, vamos sair um pouco do que está aos olhos da gente. Eu costumo falar para os meus alunos lá na UNIT que,
caramba, vocês querem olhar a Wikipedia? Olhem, mas não usem como verdade absoluta. Tenham aquilo como um princípio, para ter uma visão ampla do assunto. E a gente tem que ter essa responsabilidade. Claro que não é uma questão só do jornalista. Como você mesmo falou, existe uma desvalorização da profissão da gente. Com a queda do diploma, hoje qualquer um pode exercer a profissão. E além do mais, a gente passa por outro problema, Wendel, que é a questão da desvalorização da população. Porque hoje em dia, com as redes sociais digitais, e aí é outro lado, qualquer um acha que pode ser jornalista. Mas até o jornalismo de opinião, ele exige que haja jornalismo. Ele é jornalismo de opinião. Ele não é o que o Wendel acha das coisas, não é achismo. O jornalismo de opinião, ele tem dados também. Até uma crônica que se insere como jornalismo de opinião, ela nasce de um fato. Ela nasce de um fato. Então o papel de jornalista é importante. Com a queda do diploma foi uma coisa que abalou, de certa forma, as estruturas, as bases de jornalismo. E a gente tem exemplos, tanto como Bolsonaro, quanto Trump, na eleição dos Estados Unidos, que absolutamente desmerecem as informações da imprensa. Desmerecem as informações da imprensa, ridicularizam jornalistas. Isso acaba incentivando um clima de ódio, um clima de caça às bruxas, como se o jornalista não fosse ser humano, como se o jornalista não pudesse ter pequenos erros de apuração. Isso acontece. Tem que ser evitado, mas acontece. E aí passa por toda essa cadeia, não é apenas o papel do jornalista. Mesmo que a gente se esforce, a gente vai precisar do apoio das estruturas sociais que existem aí. A gente tem aqui, é importante colocar que o Pedro Mesquita, jornalista, vem aqui conversar também principalmente sobre a 6ª edição do Café Intercom em Maceió. Ela que acontece na próxima terça-feira, dia 16, das 19 às 21 horas. Vai acontecer na UNIT, certo? Isso. No auditório da UNIT. E será transmitido também pelo YouTube, pelo canal Café Intercom UNIT. Todo mundo pode participar, Pedro? É isso, Wendel. A gente tá com uma questão interessante aqui. Esse ano, a professora Daniele Cândido, quem puxa essa organização do Café Intercom e que é associada à Intercom, que é a Sociedade de Pesquisadores em Comunicação, pensou algo diferente. Como você mesmo falou, a gente vive nessa era digital agora. E por que não transmitir o evento digitalmente? O evento esse ano ele vai ser transmitido pelo YouTube. Quem quiser pode assistir no nosso canal, como você mesmo falou, que é Café Intercom UNIT. Lá no YouTube é só procurar, vocês acham rapidinho. E aí a transmissão vai ser a partir das 19 horas no dia 16. Não há inscrição para o evento, a gente não vai fazer inscrição para o evento. Mas qualquer um que entrar no YouTube pode ir lá assistir e interagir também. Isso vai ser um diferencial desse ano. Vai haver a possibilidade de interação. Nesse sentido, se tem a abertura disso, mas quando se falava, por exemplo, eu sou um torcedor de futebol, e eu lembro que você dizia assim, olha, não transmita o jogo não, porque vai esvaziar o estádio. Não há um risco de esvaziar o estádio quando você já anuncia de cara que vai passar no YouTube? Wendel, eu acho que não, viu? A gente vive... tem um pesquisador americano que ele fala muito do slacktivism, né, que é o ativismo preguiçoso. As pessoas não querem mais sair do sofá de casa. E ainda mais com essa coisa do trânsito, do gastar dinheiro, de pegar carro, ônibus. Eu acho que, na verdade, a gente ganha muito fazendo isso. Eu acho que a gente abre não só para Alagoas, não só para quem está de fora da UNIT, como profissionais como você mesmo, mas a gente abre para o mundo inteiro. A gente abre para o mundo inteiro. E a internet é essa maravilha. Ela tem seu lado bom, tem seu lado ruim, mas um dos lados bons é exatamente esse. Vamos levar a informação para o mundo inteiro. Assim, é um conhecimento passivo quando se passa no YouTube? Ou vão aproveitar os comentários do YouTube? Isso, como eu falei anteriormente, a gente vai ter interação. Os participantes, quem estiver lá assistindo, a nossa audiência, vai poder mandar perguntas e interagir lá comigo, né? E com a Larissa e o Carlson, que são os outros dois que vão estar na mesa também nessa discussão. Me conta uma coisa, pensar fora da caixa abre novamente uma discussão sobre comunicação. Há quem diga que pensar fora da caixa, como o jornalista acredita que a receita do novo mercado é pensar fora da caixa, seja exatamente fazer o novo, inovar, buscar o que não sair do mais do mesmo. Agora também há, e a gente pode novamente voltar para as eleições, dizer que o sucesso de um discurso
de um Bolsonaro, seja lá, é repetir, ter consistência, manter-se na caixa, não sair do seu público, do discurso do seu público. Como agradar o seu público, caminhar com o seu público e pensar fora da caixa. O caso do Bolsonaro, como eu te disse, é um pouco diferente porque ele já tem esse engajamento natural há algum tempo. Inclusive adeptos às declarações dele, ainda que sejam contra direitos humanos e contra garantias básicas que a gente tem, inclusive previstas pela Constituição. Mas o pensar fora da caixa, no caso dele, se aplica muito bem, se a gente for parar para pensar. Porque ele saiu dessa coisa da televisão, como você mesmo falou, tinha 10 segundos. Não conseguia uma coalizão concisa, forte, grande o suficiente para dar ele os 5 minutos de Alckmin. Então ele pensou fora da caixa nesse sentido. Ele aproveitou a estrutura que ele tinha, de engajamento gratuito, pessoas que pagavam, Wendel. A gente nota que pessoas... Muitas, né? Muitas, exatamente, a gente tem até um modelo similar ao americano, em que a doação é muito forte, muito presente. O modelo americano é esse. O modelo americano é esse, do bater de porta em porta, pessoas que se engajam porque acreditam naquela causa, que batem no peito e dizem, eu acredito nisso. Pensando um pouco para o lado do jornalista, a gente percebe, por exemplo, no caso da Abril. A Abril fechou alguns títulos recentemente agora, há uns 2 meses, se não me engano. Foi uma demissão que chegou a um número de quase 500 funcionários, entre jornalistas e funcionários administrativos, etc. O caso da Abril é um caso muito particular, por quê? Porque eles investiram na MTV, compraram a MTV sem ter condições, queriam virar um grande conglomerado de comunicação, como é a Rede Globo. Saíram um pouco dessa coisa do impresso também, quiseram se envolver na internet e tudo mais. Juntou isso à crise do jornalismo e à crise econômica. A crise do jornalismo aqui como as pessoas diminuindo a compra dos impressos, por exemplo. E aí isso acabou levando a uma crise grande, que a empresa entrou em recuperação judicial, outra empresa está administrando agora para ver se consegue recuperar e fechou alguns títulos. O jornalista ele tem um pouco de medo de empreender. Eu noto isso. Eu noto isso porque às vezes o jornalismo é visto muito como uma profissão sagrada demais. Sagrada demais, então a gente não pode empreender. Nosso compromisso tem que ser apenas com a verdade. Só que para a gente passar a verdade, a gente precisa ter uma mínima estrutura. Que é o que acontece com o BuzzFeed. Existe até uma expressão muito pejorativa do jornalismo que é BuzzFeedização, que é usar o entretenimento para você atrair audiência e a partir disso lançar informações, não diria mais relevantes, mas informações de um caráter mais engajado socialmente e politicamente. Sem ser essa onda do que caminhoneiro você é na greve dos caminhoneiros. Mas a BuzzFeedização, em certo ponto, é importante, porque a gente precisa atrair os leitores para a gente. O que é que a gente vende? Audiência, um banner no jornal, mas ao mesmo tempo sites como o Nexo, eu não sei se você tem acesso, Sim. ou já tem acesso não, mas se já entrou, o Nexo ele entrou numa onda de educação agora, cursos. Ele não é só uma plataforma de conteúdo, ele também dá cursos. Isso é pensar fora da caixa. Você tem outros exemplos disso também com movimentos que não nasceram como jornalistas, mas movimentos de cursos, História do Brasil, um momento de você vender mais conteúdo, né, nesse sentido. E os jornais começaram a fechá-lo também, né? Você só tem 10 matérias por mês, numa Folha, num Estadão, num Globo, né, nesse sentido. Mas sobre isso também, sobre esse jornalismo que monetiza, né, como está no momento de redes sociais, a gente vai falar mais sobre com o Pedro Mesquita no próximo bloco. A gente vai para o intervalo. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular.
Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Esta é uma pistola de pregos, um exemplo de produtividade. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o jornalista Pedro Mesquita. Ele que vai estar no dia 16/10, a próxima terça-feira, no Café Intercom, né, da UNIT. Também passando pelo YouTube no canal Café Intercom UNIT, tá? Pedro tem falado aqui com a gente sobre esse fazer comunicação, esse fazer digital, como ele se apresenta para o profissional de comunicação, mas como ele se traduz também para você, telespectador, para você, espectador, para você, consumidor de informação. Parte disso, hoje, o que significa, eu sei que isso daí até já é bem falado, mas o que significa fazer uma convergência midiática, nesse sentido desse profissional de mídia? O que é uma convergência midiática? Convergência midiática foi um termo que é anterior a Jenkins, mas que ganhou popularidade com ele no livro Cultura de Convergência. Sim. O livro Cultura de Convergência, ele trata exatamente dessa questão da narrativa transmídia, do conteúdo gerado de forma cooperativa, ou seja, várias pessoas produzindo conteúdo de vários lugares diferentes sobre o mesmo assunto, e esses assuntos convergem, esses conteúdos convergem. E aí você tem uma grande massa e você cria uma inteligência coletiva, que seria esse grande aglomerado de informação que qualquer um pode ter acesso. A minha inteligência não é só minha, é sua também. É sua, é do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, de um primo, de todo mundo que está colaborando com aquilo ali. Esse contexto, ele gera essa narrativa também transmídia, que é nada mais é, assim, de forma muito simplista, essa narrativa que ela ocorre em várias plataformas diferentes. Por exemplo, no YouTube você coloca vídeo, no Instagram você usa uma foto, mas agora você já pode botar vídeo. Mas aí no Facebook você usa só texto. É uma narrativa que acontece em várias plataformas diferentes e de vários jeitos diferentes, porque a gente tem que considerar o que cada plataforma oferece e os limites de cada plataforma. Sobre essa produção de conteúdo, para onde caminha, na tua opinião, os veículos? Eu vou te dar um exemplo. Você falou de alguns, e a gente tem citado alguns também nesse sentido da convergência, mas também da análise não só da produção de conteúdo, mas da assimilação desse conteúdo. Você tem uma sociedade muito fragmentada. Ela se une, mas ela é muito fragmentada em termos de seus interesses, a ponto que o pessoal, quando vai falar desse fragmento, dessa fragmentação de conteúdo, sempre se recorre ao Bauman, de um mundo líquido, de uma mudança constante. E há quem justificasse isso domingo com uma mudança de um dia você acordar com 2 candidatos a governador no Ibope ou no Datafolha como bem pontuados, e no outro dia você virar com uma abertura de urna com 2 outros, que eram 3º e 4º colocados, e você justificar que o mundo mudou de uma forma líquida em termos de sua opinião. Há uma crise estabelecida, mas diante desse mundo fragmentado da produção de conteúdo, para não confundir com tantos assuntos, você também tem cada vez mais os canais oferecendo esse conteúdo fragmentado. Então, exemplo, uma Globo, ela te oferece o conteúdo pelo clube de futebol, pela sua linha, pelo seu estado. Como é essa produção de conteúdo? A gente vê que há uma tendência, é o que você falou aí, é uma personalização do conteúdo. Uma personalização do conteúdo. É uma tendência natural.
a gente precisa te agradar. A gente não quer mais agradar todo mundo. A gente não pode gerar conteúdo pensando em todo mundo. A, B, C, D, E, F, G, H. Não dá mais. O Pedro que escreve, vamos lá, aqui estamos em Maceió, para o CSA e para o CRB, ele tem que ser o Pedro do CRB e o Pedro do CSA. Isso. Ele não pode criticar o CRB. Ou criticar, se criticar, critique com paixão, né? Exatamente. Não, na verdade a gente está nessa área do agradar todo mundo, mas a gente está nessa área do marketing de conteúdo. Que não é, como eu tinha te falado até, a gente estava conversando aqui fora, não é você fazer propaganda. As pessoas não querem consumir propaganda mais. Elas querem consumir resoluções de problemas. Me oferte alguma coisa que seja útil para mim. Não apenas a propaganda. Me oferte uma coisa que não pareça propaganda. E talvez esteja aí o sucesso ou o fracasso de campanhas como a do Meirelles, que é uma super produção, mas que na verdade não se aproxima muito da população. Por mais que tenham teorias e práticas envolvidas ali, muito estudo, a gente sabe que as pessoas, o consumidor está exigente, porque ele tem acesso à informação. E ele tem acesso em todo lugar, ele tem acesso à palma da mão. Hoje em dia eu não dou uma aula sem ter todos os alunos ali no smartphone. Eu até brinco, pesquisem aí para ver se eu estou falando a verdade, viu? Deem uma pesquisada aí que vocês têm que desconfiar, vocês já estão com o smartphone. Como sair também dessa propaganda, de um conteúdo de resolução de problemas, ao mesmo tempo que também se estuda nesse momento uma busca desse receptor, uma busca desse leitor, desse receptor, por um viés de confirmação. Ele está procurando do Pedro que o Pedro confirme o que ele pensa. É isso. Você falou do viés de confirmação, é engraçado, que ele é a base para a disseminação de fake news. Inclusive um pesquisador lá da USP, Pablo Hortelado, ele fez uma pesquisa sobre isso e chegou a esse caminho aí. Se você me manda uma informação, se eu voto em Bolsonaro, agora vamos tomar como exemplo o segundo turno, Bolsonaro e Haddad. Se eu voto em Bolsonaro e você me manda um conteúdo de Haddad dizendo que Haddad é muito melhor que Bolsonaro, por mais que seja verdade, eu não vou acreditar naquilo. Porque eu quero que você fale bem do Bolsonaro, eu não quero que você fale bem do Haddad. O Haddad, para mim, é um corrupto, é ligado ao PT, como diz um amigo meu, é amigo do Sapo Barbudo, lá de Curitiba. Então, não quero. E esse viés de confirmação é exatamente isso. E a gente não pode confundir o meu viés, a minha opinião, com o que é falso. Você pode estar falando a verdade, mas não é porque eu não concordo, você deu o exemplo da rádio aí, não é porque eu não concordo que é falso. Isso é um problema. A gente tem que ultrapassar um pouco isso e começar a pensar de uma forma mais fria. Eu recebo fake news o tempo todo. Eu tenho uma avó que mora em Barcelona, ela recebe informações aqui do Brasil, desesperada. Pedro, isso aí vai virar uma Venezuela, saia daí, venha pra cá. Eu falei, calma. Uma coisa de cada vez. Mas então a gente tem essa facilidade. E o Wendel, não é ignorância, não é falta de educação, não existe isso. A gente tem pessoas muito bem escolarizadas, pessoas de um nível cultural elevado, pessoas que tiveram acesso às melhores escolas, à melhor educação, e continuam disseminando fake news. Continuam acreditando no que é conveniente. E alguns de forma consciente. Consciente. Esse é o viés de confirmação. De forma consciente. Se me agrada, ótimo. Vou divulgar, vou mandar no grupo de família. Todo mundo está fazendo uma campanha agora que vai passar o Natal com o seu candidato do coração, porque brigou com a família. Está mandando abrir a casa, porque nessa história de viés de confirmação eu não vou acreditar nunca se você manda para mim algo, se eu voto em Bolsonaro, manda algo de Haddad. Haddad. Claro que é mentira. Picareta. Outra coisa que eu acho interessante nessa questão da comunicação é como o conteúdo, e assim, eu sempre cito futebol e política, porque talvez no cultural brasileiro é o que sempre disse, que religião, futebol e política não se discute. E geralmente se você analisar até pelo viés de confirmação, pela paixão envolvida, se um juiz marca um pênalti duvidoso, você pode entrar no grupo dos dois times, você vai perceber como o viés de confirmação funciona nesse sentido. Mas a pergunta sobre esse jornalista é como ele se posiciona nesse momento que ele sabe que ele vai entrar nessa guerra. Há uma guerra virtual e ele vai participar desta guerra
no primeiro texto que ele tiver. E aí eu vou colocar de todas as maneiras, seja na religião, seja na política, seja no futebol. Ele se posiciona nessa parte de produção de conteúdo de que maneira? Em primeiro lugar, eu acho que política, religião e futebol a gente precisa discutir. A gente precisa discutir. Eu venho de... meu avô foi um dos engenheiros de Rui Pelé, foi dirigente do CSA, o futebol está no sangue. A política era algo que a gente discutia constantemente e a liberdade religiosa era outra questão lá de casa também. Então todo mundo se respeitando muito. Eu acho que o principal é isso nesse contexto que a gente está vivendo agora. Em relação à posição do jornalista, Wendel, é cuidado, zelo à informação. A gente sabe que o jornalismo passa por uma crise, tem passado por uma crise, a gente sabe que as redações estão reduzidas. Eu cheguei a trabalhar em redação de jornal recentemente e você sabe como é. É o jornalista que fotografa, que escreve o texto e em Brasília eu vi um caso até de um que estava dirigindo o carro da redação, que é uma coisa bem perigosa. Mas de uma certa maneira, nada muito diferente do que já acontece nos Estados Unidos há séculos. Isso. Chega no Brasil. Mas aí é um modelo um pouco diferente, inclusive na questão do pagamento e tudo mais. Inclusive no pagamento, sim. Aí Claro. esse que é o ponto principal, na verdade. O problema é você assumir todas essas funções, desempregar e continuar recebendo pelo que fazia. Exatamente. Então a gente passa por isso. O jornalista ele tem que se preparar para fazer a narrativa transmídia, tem que se preparar para a era da convergência, tem que se preparar para a web 2.0 e para a web 3.0, e ele tem que se preparar com muito cuidado, muito cuidado da informação. Mas assim, até você fala do 2.0, 3.0, hoje a discussão desse modelo, quando se está no momento, é se hoje a medicina fala em 4.0, a indústria fala em 4.0, a engenharia fala em 4.0, a comunicação pensa em 4.0 já, Pedro? Você como pesquisador? Eu acho que não estamos prontos para 4.0 ainda, porque eu acho que a gente está numa boa fase. A web 1.0 é aquela web em que o conteúdo era apenas publicado, ou seja, você chegava lá na internet, os sites eram muito estáticos, você não comentava, você não tinha formulário para contato, nada. Era aquele site com informação. E as campanhas políticas passaram por isso também. Na década de 90, começa com Bill Clinton, usando e-mail. Foi o primeiro recurso a ser usado na internet. Aí depois a gente passa nos anos 2000 para a web 2.0, que é a web mais interativa. Que o consumidor ele não só consome o conteúdo, ele produz o conteúdo. É algo interativo. E aí a gente tem o estopim disso com Obama e suas narrativas transmídia. Até em jogo de videogame você tinha outdoor de Obama. Você estava lá com seu carrinho no jogo de corrida e quando olhava para o lado estava lá o outdoor de Obama. Então houve essa possibilidade da narrativa transmídia, houve a possibilidade da interação e aí a gente chega na web 3.0, que é a web semântica. Você chega lá no Google e pesquisa, vamos dar um exemplo de um filme, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Foi o filme que me veio à mente agora. Ele já te dá todos os atores e atrizes do filme, ele já te dá, sei lá, se o filme está em cartaz, ele já dá o cinema que o filme está em cartaz, ele já te dá o trailer, ele condensa o conteúdo. Essa é a web 3.0. Mas essa web 3.0 também não está muito no sentido também de... você falou disso, mas também do serviço, o aeroporto... E também do afunilamento desse conteúdo. Exemplo, você falou do filme, mas hoje você praticamente já recebe nessa web, nesse site, também que tipo, olha, você pode se agradar, não só se você gosta do livro do Pedro, você gosta do livro do Wendel. Estamos sendo lidos? Estamos sendo a todo momento. Vistos? A todo momento. Isso é o Big Data. Circulação de dados a todo momento. A todo momento. E as campanhas usam isso. A campanha de Trump usou isso, usou os dados. Né? Você usa os dados, você tem acesso, Wendel, a todo tipo de preferência. O que é que o Wendel faz quando chega em casa? Os aplicativos que a gente usa no celular, as permissões que a gente dá para esses aplicativos. E daí talvez a gente chegue na web 4.0, que seria talvez uma web mais do móvel, da internet móvel. Dessa coisa ubíqua de fato. A gente está em todo lugar, a todo momento. A gente não sai mais da internet. A gente vive conectado à internet, a gente precisa da internet para pegar um Uber, a gente precisa da internet para fazer uma transferência bancária e tudo isso gera dado. Tudo isso gera um universo de possibilidades para quem trabalha com marketing, com vendas, para oferecer o que a gente precisa. Quando você entra e pesquisa um tênis de corrida na Centauro, no site da Centauro, e vai logo ao Facebook depois, já vai ter lá
Todos os tênis que você procurou vão estar lá e ele já te dá a promoção. Já dá a promoção. A gente está sendo lido e a gente também tem que tomar cuidado com isso. Não que seja uma coisa nova, os cartões de crédito sempre souberam o nosso padrão de consumo. Sim. Tanto souberam que quando você comprava algo que destoava um pouco, o seu cartão era bloqueado. Você chega em cidades inteligentes, nas Smart Cities também, que usam muito disso do dado. Uma cidade como Dublin, na Irlanda, é completamente inteligente. Ela chega ao ponto de ser tão inteligente que as lixeiras se comunicam entre si e o caminhão de lixo só faz o percurso de acordo com as lixeiras que estão cheias, para não gastar mais gasolina. Então até as lixeiras estão gerando dados. Até as lixeiras da frente do metrô tem um sensor para ver quantas pessoas passaram por ali, mais ou menos. A gente está sendo lido a todo momento. Quanto o comunicador, o pesquisador de comunicação já entrou nessa vibe, já percebeu isso, já consegue traduzir essa Big Data no seu trabalho? Eu vim lá da UFBA, né? Fiz meu mestrado lá na Federal da Bahia em Comunicação e Cultura Contemporâneas, e lá a gente tem o INCT, que é o Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Democracia Digital, onde a gente tem várias pesquisas voltadas à transparência, dados abertos. Eu estudo política online, outro colega estuda participação política online, discussão política online. A gente tem várias abordagens. Lá a gente está agora com a pesquisa em andamento sobre a eleição. Foram coletados dados da eleição, dados de rede social, para se gerar uma pesquisa a partir disso. Grandes bancos de informação. A gente tem vários bancos lá que armazenam esses dados que são extraídos da rede social e depois vão passar por uma análise. Isso é interessante. Isso tem sido aplicado, isso tem sido usado na área de pesquisa. Na área de jornalismo a gente vê uma crescente de jornalismo de dados, que também tem seu papel aí de relevância no cenário da comunicação. A gente vai falar mais sobre isso. Estou aqui com o Pedro Mesquita, que é jornalista, e a gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural. Fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações, né? O que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental, em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, eu acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região. Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente. Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim.
ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site pnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Pedro Mesquita e divulgando aqui a mesa redonda digital, o novo profissional da comunicação, que acontecerá na terça-feira, dia 16/10, 19 horas às 21, será transmitida pelo YouTube, no canal Café Intercom Unite. Como a pessoa se informa mais, Pedro, para ter certeza, pegar alguma parte do conteúdo, quem vai estar presente do café? No café a gente tem as redes sociais do café, a gente tem o Instagram e o Facebook. O nosso Facebook é Café Intercom Maceió, o nosso Instagram também Café Intercom Maceió e o nosso YouTube é Café Intercom Unite. É só entrar lá, tem todas as informações, o site da Unite também tem algumas informações e alguns releases que a gente disparou e estão aí na imprensa, nos veículos. Importante dizer, quem é que vai estar presente? Você vai estar presente? Isso, eu vou mediar a mesa, certo. Vai ter a Larissa. Certo. Né? Quem é Larissa Lima? A Larissa, ela é jornalista, mas trabalha na área digital, de marketing digital e tudo mais. Ela é criadora do método GDP, que é um método de gerenciamento para diretrizes. Certo. E aí o Carlisson Oliveira também, o Carlisson ele é Relações Públicas por formação, e também atua na área digital, atua nessa área mais do design, do digital. Nesse caminho que se tem, qual o papel do pesquisador de comunicação? Lembrando que eu acho que, não ouso errar, mas acredito que não, a Intercom é a esfera mais importante de pesquisa em comunicação do Brasil, não é isso? É a maior. Tem muitos e muitos membros, mas hoje a gente tem várias sociedades e vários grupos de pesquisadores, né? Tem a Compós, que é de pós-graduação, tem a Compolítica, que é de comunicação e política. A comunicação política tem toda a América Latina, né? Nesse sentido. E aí tem a Intercom, que é essa grande sociedade que acontece aí de forma muito ampla no Brasil inteiro. E o Café Intercom é um desses braços, que aí a gente pode discutir questões da academia, ou seja, questões de pesquisa, misturando isso com questões mais práticas. Isso que é o interessante. E é interessante essa ligação entre a academia e a prática, porque às vezes a gente fica muito encastelado lá na universidade, fica muito preso, mas o mundo lá fora ele tem muito a ensinar também. A gente precisa um pouco desse método dedutivo, do observar, para se extrair também algumas coisas dessas observações. Você acredita que o jornalismo hoje, eu vou tentar voltar um pouco, exemplo, eu acho que na parte de crônica, na parte de contar um pouco o que é, e sempre namorando com a literatura, nós sempre tivemos uma referência que era Nelson Rodrigues. Eu cito Nelson Rodrigues, não só pela influência que ele tem na literatura brasileira, mas porque o Nelson Rodrigues tinha um papel de repórter, era o cara que ia 2 horas da manhã para um bar contar o que estava acontecendo. E aí ele fazia de uma certa maneira, em parte de crônica, muito fantasiosa, o jornalismo nasce um pouco fantasioso. Só que hoje a gente tem muita redação, né? Você falou do jornalismo colaborativo, as redações hoje, eu fui de redação de TV, faço apresentação num canal de TV, você recebe muito telefonema do morador da periferia dizendo, olha, está acontecendo isso, e você vai averiguar a partir disso. O jornalista saiu da rua, ele precisa estar mais na rua. Como pesquisador, você acabou de falar que é preciso observar mais, escutar mais. O jornalista precisa estar mais 2 horas da manhã num barzinho? Talvez não, Enel. Talvez com essa circulação de informação não. Mas eu acho que o jornalista ele ainda precisa observar e ouvir muito. É importantíssimo. Eu costumo falar também para os meus alunos, olha, sabe aquela pessoa bem chata da fila do banco, que está reclamando de absolutamente tudo? Escute ela até o final. Ela vai trazer uma coisa boa para você. Nem que seja para chocar com o seu ponto de vista e você sair da sua bolha. Eu acho que mais importante do que estar na rua é sair da bolha. E eu fiz esse exercício na eleição.
Falei, caramba, todo mundo aqui ao meu redor vai votar no candidato X. Tem alguma coisa errada. Se a pesquisa está dando isso, que bolha é essa que eu tô? Aí eu comecei a perguntar. Comecei a perguntar para as pessoas e sair da bolha. Eu acho que o sair da bolha é mais importante do que o estar na rua. É o sair da bolha e ouvir as pessoas. Conversar com todo mundo, Wendel. Conversar com o porteiro do prédio, com a pessoa que ajuda na sua casa, todo mundo. Mas como conversar? Você falou no bloco anterior que o jornalismo ele tem uma alma meio que se coloca de uma alma sagrada. Isso. Eu tenho amigos advogados, e olha que são advogados, né? Não é nenhum exemplo de categoria de humildade, não são monges budistas. Não. Que dizem que o jornalista é bem arrogante. Ele que sabe, ele sabe sobre tudo, ele conhece sobre tudo, ele tem posicionamento sobre tudo. Primeiro, quero perguntar se você concorda, se o jornalista é arrogante. E segundo, como ele deve conversar? Eu acho assim que... Eu tenho amigos advogados também, não são monges budistas, né? É até engraçado, porque o jornalista, às vezes... Eu saía de casa sempre assim, com a roupa padrão, uma bota, uma calça jeans e uma camisa de botão, porque a gente, como jornalista, não sabe se vai para uma posse no TCE ou se vai para um corpo que encontraram num canavial. Então eu ia sempre nesse meio termo, preparado para qualquer coisa. E aí... Embora devesse levar um pouco uma sandália, porque pode ir para a praia fazer alguma matéria sobre turismo. Isso, exatamente. Não se sabe para onde vai. Não se sabe para onde vai. E esse é o barato de ser jornalista. E eu acho que eu acabei escolhendo ser jornalista por conta disso, dessa surpresa. A gente nunca está no mesmo. A gente sempre está viajando para algum lugar. E eu não acho que... Existem alguns jornalistas arrogantes. Existem naturalmente, como em qualquer outra profissão. Mas eu acho que o jornalista ele precisa ser humilde. Mais uma vez, repetindo assim, experiência de sala de aula, eu falo para os meus alunos, olha, quando vocês forem responder uma questão, ou quando vocês forem entrevistar alguém, usem o princípio Globo Repórter. De onde vêm, para onde vão, o que comem, o que fazem, como sobrevivem. Saiam da caixa, vocês não sabem de nada, vocês são, todo mundo aqui, por mais que entenda bastante de um assunto, a gente precisa ouvir o outro lado, a gente precisa ouvir as pessoas. A gente precisa do princípio Globo Repórter de atuação. A gente precisa sair da caixa, a gente precisa admitir que a gente é ignorante em muitas coisas. Então a gente precisa ouvir. O princípio Globo Repórter tem um princípio também, Glória... Maria? Glória Maria não, Glória... Caramba, aquela que apresentou o Oscar. Glória Pires. Glória Pires, que prefiro não opinar, não assistir o filme. Eu acho que o jornalista ele precisa dessa humildade também. Precisa dessa humildade, precisa parar e ouvir. Isso é importante. Nesse sentido... Na busca do mercado, a gente falou aqui de demissão, a gente falou aqui de fragmentação, a gente falou aqui de personalização de conteúdo. O jornalismo está ameaçado em termos de mercado? Não, eu não acredito nisso. Eu não sei se eu sou um apaixonado, um idealista, não sei se eu estou novo demais, mas eu acredito ainda que tudo tem um caminho. Eu acho que o jornalismo precisa encontrar o caminho dele. Talvez o nosso caminho seja mudar o jornalismo impresso, talvez o nosso caminho seja aplicar mais jornalismo móvel, porque me explica, o que é que adianta eu falar, eu vou lançar a revista da TV Assembleia na versão digital, só que a revista na versão digital é a mesma coisa da versão impressa. A única diferença é que eu vou passar com o dedo do meu smartphone, no meu smartphone. Por que não fazer uma revista digital interativa, em que eu possa ter vídeos na revista, em que eu possa apertar um botão, votar e ter essa interação? Por que não pensar nos recursos que a internet tem a oferecer, que as redes sociais têm a oferecer? Por que não pensar nessas affordances? Eu acho que o jornalismo ele precisa encontrar o caminho dele. Eu acho que ele não está pronto para morrer. Não está pronto para morrer, não vai morrer. E se a gente for fazer um retrospecto da história social dos meios de comunicação, nenhum meio praticamente morreu. O telégrafo morreu, tudo bem, mas o telefone acabou virando um telégrafo melhorado. O rádio está aí. O rádio tem uma importância enorme. Eu chamei alguns amigos para assistir a apuração da eleição lá em casa e a TV quebrou. Aí falou, liga o rádio. Com certeza vai ser muito mais emocionante de ouvir a apuração no rádio do que na televisão. Então cada meio ele tem o seu público. O que falta é achar o caminho. E esse caminho está sendo achado aos poucos, acho que está demorando um pouquinho, mas está sendo achado.
hoje, você como um professor e um defensor do jornalismo, você recomenda que... Você iria a uma escola recomendar que a profissão daquele aluno de ensino médio seja jornalista? Eu ainda devolvo a pergunta para você. Você já viu alguém falando seja essa profissão? Eu nunca ouvi. Eu lembro como se fosse ontem. Eu queria fazer medicina quando eu era menor. Então, fui na pediatra e minha mãe falou para a pediatra, quer fazer medicina? Meu filho, não faça. Não faça. Agora me responda, qual é a profissão hoje que você tem garantia que vai ter retorno financeiro? Medicina, é a única. Eu lembro como se fosse ontem. Embora isso seja bastante dinâmico, porque se você fosse conversar com alguém em 2012, não muito tempo, né? Você dissesse bem assim, olha, seja engenheiro, todo mundo diria, isso aí. Basta ligar o jornal que você vai dizer, olha, o Brasil precisa de engenheiro, não está dando conta, todo mundo ganha bem. Vai falar com o engenheiro hoje. E eu passei mais ou menos nessa época, que minha família queria muito que eu recorresse a profissões tradicionais, meu avô é engenheiro, mas meu pai era professor e minha mãe é arquiteta. Então, até eles não queriam que eu fosse um pouco para essas profissões, queriam que eu, um engenheiro, advogado, médico, mas eu bati o pé e decidi que seria jornalismo, porque eu acho que o jornalista ele tem um papel fundamental na sociedade. Eu acho que o jornalista é uma figura de grande responsabilidade, uma figura que tem esse papel não só de informar, mas de conscientizar também, que é uma característica fundamental do jornalismo. A gente sabe que as discussões que a gente tem na rua, as pessoas têm na rua, são todas pautadas pelos meios de comunicação. O Jornal Nacional falou ontem isso e assim, mais. De certa maneira, há quem diga que a cobertura, não a entrevista, mas a cobertura do Jornal Nacional, por exemplo, do Jornal da Record, do Jornal do SBT, sobre o que estavam fazendo os presidenciáveis, foi mais importante do que o guia eleitoral. As pesquisas em comunicação, elas apontam que mais importante do que o debate é a repercussão do debate. Isso é provado cientificamente. Então a gente pensa, caramba, o debate é aquilo ali, todo mundo para assistir, a audiência lá em cima, mas a repercussão é muito maior. Se você for para as redes sociais que a gente tinha falado, as pessoas discutem o que foi dito no debate, ele persiste por muito e muito tempo ainda. Outra coisa, você falou do BuzzFeed. Isso. Hoje um jornalista provocou, eu queria a tua opinião, que toda bancada de telejornal deveria ter um comediante do lado, porque o humor chega mais rápido em termos de informação. O humor tem usado muito as redes sociais. E aí, por exemplo, se a gente tem um Jornal Nacional, ele está preso às estruturas de jornalismo tradicional. Já o pessoal do Porta dos Fundos não. Né? Pode lançar um vídeo lá, ou Marcelo Adnet, quando faz aquela fantástica imitação dos presidenciáveis, né? Quando fez aquelas fantásticas imitações. E você teve também uma forma muito forte também do cartoon, da charge. Isso. Manteve-se, exemplo, nada mais antigo no jornalismo do que a própria charge, o próprio desenho, e estavam lá. Você acha que essa parte, até inclusive de forma revolucionária, você tem o Charlie Hebdo, que surtiu efeito em termos, sofreu com o terrorismo. Você acha que outras mídias, você falou aqui da parte imagética, de foto, de vídeo, você acredita que ainda tem um espaço para essa parte crítica? Muito. De charge, de imagens? Muito. Eu acho que o jornalismo, tem aquela clássica frase de Milor Fernandes, né? O jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. O jornalismo ele tem esse papel, e esse papel que, se a gente for traduzir um pouco da imprensa americana, que é o papel de cão de guarda, essa imprensa liberal que está ali para proteger a democracia. E eu acho que depois do processo de impeachment da presidente, que alguns chamam de golpe, outros de impeachment, isso não vem ao caso, mas no fundo foi um processo de impeachment, a gente teve um jornalismo que ficou um pouco capenga, com a expressão bem popular, que careceu muito de informações precisas, careceu muito do ir além, do traçar esse jornalismo interpretativo. Então acho que o jornalismo ele é oposição, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não ser oposição demais e fugir um pouco do que é importante, que é informar.
tivemos em 2012 uma força gigante do Facebook, em 2014 do WhatsApp, em 2016 Instagram e WhatsApp, em 2018 a gente pode reforçar que o WhatsApp também voltou a ser preponderante. Um exercício, estamos caminhando para os últimos minutos da nossa entrevista, num exercício de futurologia, porque eu acho que o pesquisador ele é um legista, né? Ele geralmente disseca quem já morreu. Mas no exercício de futurologia, o que você aposta para 2022? Caramba, você tá capicioso. Eu acho que vai ser uma campanha da mobilidade, da internet móvel, da colaboração, mais ainda, de estar em todo lugar ao mesmo tempo. Na minha pesquisa de mestrado, eu vi isso, né? Os políticos eles iam para eventos, agenda e transmitiam aquilo ali ao vivo. Eu acho que a tendência disso é crescer. A tendência é aproximar ainda mais as pessoas. E talvez se tenha uma rede social nova daqui para lá, talvez o WhatsApp permaneça, mas... Um ponto de mudança do Instagram de 2016 para 2018 é que você passou a ter o Stories. Isso. Nesses 2 anos. E foi amplamente usado. E que é mais engraçado ainda porque a gente sabe que os meios de comunicação, eles nunca desaparecem. Eles se fundem, ficam híbridos. E acontece isso com as redes sociais, a mesma coisa. Os mesmos fenômenos que acontecem com a rádio, com a televisão, acontecem nas redes sociais. É engraçado porque a gente... meu Deus, a gente está vivendo um momento completamente novo. Mas até que ponto é completamente novo? E até que ponto certas estruturas permanecem? Eu acho que a gente vai ter uma campanha cada vez mais baseada em dados. Essa campanha ainda não foi completamente baseada em dados, mas eu acho que a gente vai ter uma campanha cada vez mais baseada em dados, em mobilidade. Em mobilidade. O smartphone ele já é mais de 50% o acesso à internet aqui no Brasil. Pois bem, estou aqui com Pedro Mesquita, jornalista, vai estar na mesa redonda digital, vai estar mediando o novo profissional da comunicação, terça-feira, dia 16, às 19 horas, auditório da UNIT, pode comparecer numa boa, pode participar, não tem limite em termos de... pode ser de qualquer profissão, pode ser estudante, tudo liberado. O público-alvo é completamente aberto. E pode acompanhar, você que não conseguir ir para lá, você pode acompanhar também pelo YouTube, canal Café Intercom UNIT. Muito obrigado, Pedro. Wendel, muito obrigado. Queria convidar a todos, fortalecer o convite de Wendel aí. Fortalecer até quem quer fazer jornalismo também. Você me perguntou se eu iria nas escolas, eu iria. Podem ir lá para a UNIT fazer a matrícula, tá? Eu acho que é um curso incrível, acho que tem muito a oferecer. Eu acho que é um curso que eu acabei entrando também por conta desse universo de possibilidades. E o jornalista é um curioso, um resiliente e um curioso. Ele tem que ser flexível para o que está aí. E a gente vai discutir exatamente isso. Então eu amplio o convite. Sem monotonia. Sem monotonia, pelo amor de Deus. Pedro, muito obrigado. Obrigado. Participe, discuta. Você tem todo um momento importante para discutir em termos de sociedade. O programa Ponto de Vista fica por aqui. Até mais.